Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa segunda aula de 13 videoaulas da nossa jornada ABC da Bruxaria Solitária. Eu sou o Sérgio Lourenço, sacerdote wicano da tradição de Taliesin. E nessa videoaula nós vamos compreender e estudar o que é a bruxaria solitária. E é importante você se lembrar um pouco dos pontos da aula anterior, porque ela vai conversar muito com essa aula. E eu vou deixar as bibliografias que você deverá ler, as páginas e capítulos aqui na descrição do vídeo, ok? Então vamos para a nossa aula. Para compreender a bruxaria solitária, nós precisamos lembrar desse histórico da religião Wicca. Quando a Wicca se propõe como uma religião a partir de Gardner, ela se propõe em um modelo de coven, em um modelo de uma tradição a ser transmitida através de uma linhagem de iniciação. No entanto, isso é quebrado, sobretudo quando Dori Valiente, uma das iniciadas e cofundadoras e uma, até entendida como mãe da Wicca também, ela vai dizer que vai fazer a pergunta, na verdade, quem foi que iniciou a primeira bruxa? Porque se é uma linhagem iniciática e somente um bruxo faz um bruxo, como se propunha até então, quem foi que iniciou a primeira bruxa? E isso começa-se a pensar a bruxaria para além desse modelo de coven e tradição e linhagem iniciática e propor que a bruxaria poderia ser uma reivindicação do indivíduo e se ele praticasse com dedicação e compromisso, ele poderia viver tanto quanto a um bruxo de um coven, uma tradição, a religião. Então, de um certo modo, eu estou ampliando e sintetizando muito, ok? A bruxaria solitária vai partir desse princípio. No entanto, autores como Raymond Buckland, que é um dos autores até da nossa referência dessa aula, ele vai dizer que essa ideia de uma bruxaria de coven é muito mais a partir da tese de Murray, e que o Gardner bebe dessa fonte, lembra da nossa primeira aula. E por essa tese, ele traz então a ideia de que a bruxaria seria de coven. E o Raymond Buckland ele vai dizer que, na verdade, quando a gente pega os registros históricos e também antropológicos da antiguidade, nós vamos perceber que a bruxaria solitária era, na verdade, a prática que existia, ou seja, a prática da magia, da bruxaria, era sempre emblemática a partir de uma única figura, não de um coven, de uma centralidade de um coven. Havia sempre uma bruxa que era procurada, então há essa percepção que o autor fala. Então a ideia de um coven é muito mais moderna e posterior à ideia de uma bruxa solitária. E é o que ele propõe como tese até para dizer, olha, se a gente for olhar do ponto de vista histórico e de validação, então, já que a gente busca uma ideia de validação, a bruxaria solitária ela é muito mais antiga do que a prática de bruxaria em coven. Essa é uma ideia mais tardia, murraísta, que o Gardner propôs depois, enfim. Então é importante considerar isso também nessa história. Então o que o autor, os autores vão propondo nessa atuada da bruxaria solitária, e há um período que isso acontece posterior, ali na segunda onda da Wicca, a bruxaria de Gardner ali, e depois que vai desmembrando, saindo dele, aquela tese, aquela ideia, a religião, enfim, que é a partir da década de final de 60, 70, vai ter essas primeiras reivindicações aí com Dorian Valiente, temos algumas figuras como Marian Green também propondo isso, o próprio Buckland também, e aí temos autores como Ray Abbott, depois na década de 90, que tem até um livro A Bruxa Solitária, ou A Bruxaria Solitária, se eu não me engano é da década de 90, se alguém lembrar e quiser colocar aqui nos comentários, tudo bem, tá bom? E aí, então, a gente vai tendo também, tem o Scott Cunningham, que vai propondo essa bruxaria solitária. Enfim, hoje há muitos bruxos, até de vias tradicionais, que propõem uma jornada de bruxaria solitária em seus livros. E esses livros acabam se tornando até mesmo grandes manuais, que é o que a gente propõe nesse nosso encontro da jornada da bruxaria, que é fundamentar um caminho para que você possa seguir e viver a religião de forma solitária. Então, a bruxaria solitária, nesse quesito, nesse ponto histórico que a gente está falando, que eu fui citando para vocês, é uma bruxaria que vai ser um subproduto da Wicca, ou seja, vai ser uma parte de rebeldia da Wicca que vai dizer, não, eu não preciso de um coven, eu não preciso da tutela de um sacerdote, da outorga de um sacerdote para me reivindicar quanto bruxo, porque quem me reivindica quanto bruxo é a Deus e o Deus, e a minha relação com eles, é isso que me torna um bruxo. E isso tem uma verdade, uma validade em si mesmo. Claro que aí a gente pode problematizar, questionar, conversar e dialogar, mas de um certo modo, é essas fundações rebeldes que vão trazer a bruxaria solitária
para o cenário e as discussões, enfim. E é importante que você compreenda esse paradigma e para onde ele se orienta. Mas agora então falando exatamente um pouco sobre essa bruxaria solitária do ponto de vista mais prático e de desafios e também de possibilidades e potencialidades. A grande diferença de uma bruxaria solitária para uma bruxaria de coven e tradição, e aí eu tô sempre denominando bruxaria como sinônimo de Wicca e Wicca como sinônimo de bruxaria, ok? E o que eu quero trazer para vocês é que essa bruxaria solitária ela vai depender única e exclusivamente de você. Então seu avanço, seu comprometimento, a sua profundidade vai depender do quanto você é capaz de fazer isso. Não que em um coven, uma tradição, também não dependeria, mas a grande questão é que você não tem ninguém que vai facilitar, entre aspas, porque num coven, uma tradição, sobretudo sérios, ninguém vai facilitar nada pra você. E também não quer dizer que vai dificultar, mas vai te colocar realmente em treinamento, realmente numa proposta, numa avaliação. Mas é exatamente isso, ninguém vai estar te avaliando. E vai depender muito da sua autocrítica. Um bruxo solitário, ele precisa de uma autocrítica muito grande. Sobretudo para poder aprender com os próprios erros. Porque você vai errar. Não quer dizer que você está seguindo essa jornada, mesmo que fundamentada, ou com as suas próprias bibliografias que estão sendo aqui indicadas, que você não vai errar. Você vai errar e vai errar muito. Isso não quer dizer que um bruxo de um coven, uma tradição, não vai errar, mas ele vai estar mais amparado e você vai estar mais desamparado desse ponto de vista, ok? Então vai necessitar de você uma autocrítica e um autoaprofundamento muito grande. E aí eu vou dispensar algumas questões, porque você vai encontrar isso no livro do Buckland, que é uma das referências aqui da nossa aula de hoje, que você vai entender o que eu estou querendo dizer como potencialidades, dificuldades e desafios, mas é importante que você compreenda isso. Então essa aula de hoje foi um ponto de partida para pensar o que é essa bruxaria solitária, que a gente pode resumir de uma maneira simples, que é uma bruxaria faça você mesmo.